Olá, tudo bem? Renato Miguel da Inovata e hoje nós vamos falar de precificação com vocês. A precificação é uma das principais ferramentas tanto de venda como de rentabilidade. E ela tem algumas regrinhas e alguns conceitos que você pode aplicar aí dentro do seu negócio, certo? Eu classifico normalmente precificar alguns pilares que você deve ter conhecimento. O custo, quanto que você paga pelo produto, né? E aí eu estou falando de revenda, compra e venda, né? Você compra um produto pronto e você vai revendê-lo, né? No caso da indústria tem uma outra forma de precificação. Então vamos falar de revenda. Você precisa saber quanto que vale aquele produto, quanto que você pode comprar aquele produto. A segunda coisa importante é quanto que é a tua despesa, teu custo fixo, custo variável dentro do seu negócio. Você precisa saber se a margem que você vai aplicar vai suportar esses custos da tua operação. E o outro pilar, que eu acho muito importante, é a forma que você é tributado, né? Se você está no simples, você está no lucro real, está no presumido, porque isso faz diferença sim no teu resultado final, né? Então a precificação tem essas caixinhas aqui que você deve ter cuidado, né? E aí quando eu falo de custo, quanto que eu comprei, tudo, tem algumas coisas importantes que você tem que levar em consideração, né? Uma delas é a marca, o preço de mercado dessa marca, né? É muito importante saber quanto que o mercado paga nesse produto, o que o mercado está disposto a pagar, o consumidor mesmo. Porque a conta que você vai fazer é lá da ponta para trás, né? Para mim ter uma margem de 25% no produto, eu preciso saber quanto que ele vale lá na ponta para saber quanto que eu posso pagar aqui, se vai me permitir ganhar os 25%. Então isso é importante. Então ter uma pesquisa de mercado dos teus concorrentes, né? Que a preço eles estão vendendo esse mesmo produto, mesma marca. Isso é muito importante. Isso define o tanto que você precisa pagar para revender esse produto. Outro pilar importante, falando em custo também, é quanto que os concorrentes desse produto estão vendendo no mercado. Então, vou dar um exemplo aqui, um celular X custa R$5.000 e no mercado todo mundo vende de 5 a 5,5, 4.999 de oferta, né? E aí quanto que vende o concorrente dele, que é o concorrente principal, o ofensor, o que tira a venda dele, entendeu? Então você precisa entender para saber se você não vai ficar com um gap muito grande do preço ali do concorrente. Se isso acontece, o teu cliente vai comprar ou mais barato, né? E aí você deixa de vender aquele produto porque o concorrente dele está mais barato do que ele. Então a conta é muito simples aí quando se fala em custo. Quanto que esse produto é vendido no mercado e quanto que os concorrentes dele estão vendendo no mercado. Dessa forma você sabe quanto você pode pagar, né? E aí sim é uma conta muito simples, tá? O outro pilar que eu falei, que é o pilar de despesa e custo da sua operação, essa é uma conta também muito simples, porém exige um pouquinho de trabalho seu, né? Então você precisa saber quanto que você gasta de aluguel, de energia, de sistema, folha de pagamento, né? Todos esses custos que você tem para operar o teu negócio, tá? E aí, muitas vezes isso é fácil, mas você não mede algumas quebras. Então, eu sugiro você colocar um percentual para suportar a tua quebra, né? Vou dar um exemplo aqui usado em varejo. Depois que eu tenho meus custos operacionais todos definidos, eu sugiro usar uma margem de 1,5 de quebra desconhecida, porque isso é uma coisa que você não mede, mas impacta o seu resultado. Isso é importante na hora de precificar. Ou seja, essa quebra vai estar precificada no teu preço de venda, né? Então esses dois pilares são muito importantes, ok? E o terceiro pilar que é a formação de preço, né? Preço final, né? Fechou isso tudo aqui, você vai conseguir fazer uma boa precificação. Certo? Aí o preço final, ele é impactado de duas formas. Você que está no regime simples, você tem uma carga tributada sobre o teu faturamento. Então a forma de precificar é uma. Eu gosto do markup para quem está no simples. Vou dizer por quê. Porque a tua alíquota
é única, independente do produto que você vende. Então, eu sou um cara que estou no Simples, estou pagando lá uma alíquota de 10%. Independente se é hortifruti, se é açougue, se é higiene, se é beleza, se é eletro, o que seja o que for, a minha carga é 11%. Então, esses 11% eu levo para a precificação. E aí o markup é a maneira mais simples. Porém, se eu já estou no outro regime tributado, que é o regime do lucro real, eu não estou discutindo quem paga mais e quem paga menos, tá? Eu estou só falando de formação de preço. Para quem está no lucro real, no lucro presumido, a conta é um pouco diferente. Por quê? Porque tem produto que tem crédito e tem produto que é substituição tributária, crédito e débito, substituição tributária, tem monofásico, né? Então, essas particularidades de cada produto que você vende vai impactar na tua formação de preço. Vou falar aqui de um exemplo de produto tributado aqui na região. Aqui, ó, onde a gente está presente aqui, né, em Goiás. Então, eu compro um produto de São Paulo, um produto tributado normal, ele vem com crédito de PIS/COFINS e ele vem com crédito ICMS de 7%, né? Então, eu acredito esses percentuais na minha compra. Quando eu vou vender, a alíquota de ICMS aqui é 17%. Então, eu tenho uma carga aproximadamente de 10,83%, e é 10,83 porque a carga é em cima da minha margem, né? Então, ela não é 10 exata, né? Em cima do meu preço de venda. Perfeito? Então, isso eu tenho que entrar na minha formação de custo, porque são os impostos que eu tenho uma obrigação de pagar para o Estado, né? E aí um produto tributado normal. Mesma conta eu faço do PIS/COFINS. Eu recebo o crédito do PIS/COFINS do meu preço de custo e eu tenho que pagar meu PIS/COFINS pelo preço de venda. Essa diferença de valor tem que entrar na minha formação de preço, tá? E aí outro produto que não é tributado. Vamos pegar aqui um hortifruti que não é tributado. Eu não tenho crédito, eu não tenho débito. A conta é diferente. Então, você que está no Simples, a precificação, ela pode ser usada o markup que você vai fazer com muito mais facilidade. O markup é lá, quantos por cento eu vou colocar sobre o custo? Então, 1,6, 1,7, duas vezes o custo e aí por diante você precifica dessa forma. Para quem está no lucro real, se usar o mesmo conceito, ele pode ter os resultados de margem diferentes do que ele está esperando, tá? E aí você fecha o conceito de precificação. Custo, mercado, né? Quanto que eu pago da mercadoria, custo da mercadoria. Custo de operação, né? Quanto que eu gasto para funcionar o meu negócio, energia, aluguel, manutenção, folha de pagamento, pessoas, transporte e tal. Quanto que eu gastei. E aí depois, na composição do teu preço também, a forma tributária, né? Qual que é a minha carga de impostos que eu tenho no meu modelo de negócio. Dessa forma, você vai conseguir fazer uma boa precificação. E aí sim você vai prever, começa a medir a tua rentabilidade através da precificação, né? E dessa forma são os pilares, né? Seguindo com precificação, tem alguns macetes na precificação que você pode melhorar o teu ganho. Quando eu falo ganho, eu falo margem bruta mesmo. Ou você pode aumentar a tua venda. Então tem muita gente que explica essa mecânica de precificação e aí é legal você pensar na minha estratégia de precificação, então maiores embalagens, preço por quilo menor, preço por volume menor, faz o cliente gastar mais e aí eu tenho uma margem financeira maior. Isso é legal, né? Outra coisa é combos, né? Compre isso, ganhe isso, então o valor percebido pelo cliente, isso visualmente maior do que o preço absoluto do produto. Então o cliente acaba comprando mais, porque você tem uma estratégia de precificação voltada para vender mais. E dessa forma o seu marketing tem que andar junto, né? Você tem que vender isso, né? E eu lembro muito bem em alguns momentos de precificação, e um caso que aconteceu comigo, numa empresa que eu trabalhei, eu cheguei numa loja onde que eu trabalhei
E aí eu tinha um problema lá que faltava sempre quibe. O quibe no açougue, faltava sempre. E aí, toda vez que eu chegava estava faltando quibe. E um dia eu fiquei nessa loja uma parte da manhã entendendo o comportamento do cliente. E quando eu entendi o comportamento do cliente, eu mudei a minha estratégia. E aí eu consegui vender mais e ganhar mais dinheiro. Eu vou contar como que eu fiz isso. Então o quibe sempre estava numa bandeja assim, mais ou menos assim, de 800 gramas a 1 quilo. E aí chegava o consumidor, escolhia a bandeja e pegava uma bandeja. Escolhia e pegava. E algumas bandejas sempre ficavam. Bom, aí observando esse comportamento do cliente, eu percebi naquela época que o cliente sempre pegava a bandeja abaixo de R$10. Aí, porra, R$10 é um preço percebido para o cara. Então ele pegava uma bandeja de quibe abaixo de R$10. E as bandejas que sempre ficavam, as que estavam 12, 13, 15. Bom, eu queria que vendesse todas as bandejas, mas o cliente queria comprar uma bandeja abaixo de R$10. E qual que é a estratégia que eu usei? Eu estabeleci um peso padrão. Então, para que aquela bandeja ficasse abaixo de R$10, eu tinha que ter no máximo tantas gramas. E aí eu fiz um equipamentozinho simples assim, uma chapinha de aço inox, padronizei e ele dava um peso padrão. Como o cliente estava mais preocupado com o preço que ele ia pagar do que o preço por quilo, eu subi um pouquinho a minha margem. Então eu subi um pouquinho a margem, né? E o que aconteceu? Eu fiquei com todas as bandejas abaixo de R$10, porém com uma margem melhor. O que aconteceu? Meu valor por quilo aumentou, então eu continuei vendendo, né, e vendendo com mais margem, e eu aumentei o volume. Por quê? Porque na minha exposição eu só tinha bandejas abaixo de R$10. Então olha a estratégia, observando o comportamento do consumidor. Eu abaixei a gramatura para atender a necessidade de quem está pagando. Porém, quando eu fiz isso, eu tenho alguns custos. Custo de bandeja, custo de filme, custo de operação. Né? Quanto mais volume eu vendo, mais eu abaixo o custo de operação. Como o peso ia ficar um pouco abaixo, eu dei um totalzinho aqui no preço de venda, para equilibrar esse movimento. Na hora que eu equilibrei esse movimento, eu ganhei mais dinheiro, e eu atendi a necessidade do cliente, porque o cara chegou lá, a bandeja abaixo de R$10, ele pegou. É impressionante. Então, a precificação, ela precisa dessa sensibilidade na hora de vender. Então, primeiro pilar, os básicos. Custo que eu pago na mercadoria, né? Preço de compra, custo de operação, forma de tributação. Você precisa conhecer esses 3 pilares. Depois que isso você conhece, né, você conhecer o teu consumidor, como que ele vê a tua precificação, então o que atrai ele, faz ele comprar mais ou comprar melhor, né? E aí agora uma outra coisa muito importante da precificação é a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, ela é básica e você tem que renovar a pesquisa a cada ciclos. Então, eu estou conversando aqui para um público de varejo alimentar. Então, eu acredito que pesquisas são semanais. E as pesquisas semanais, elas têm que trazer à tona o movimento dos teus concorrentes. O que eles estão fazendo ali para atrair mais gente. Então, as promoções são importantes você conhecer o preço de promoção que o teu concorrente faz. Conheça, é muito importante. Por 2 motivos. Primeiro, você pode estar vendendo muito abaixo do que ele está ofertando. E aí você pode usar essa informação para 2 movimentos. Um, para aumentar a tua margem, ou seja, não preciso vender tão barato. Ou para aumentar o seu share de mercado. Vai, não, eu quero vender barato, só que eu quero tomar mais mercado, eu quero trazer mais gente para minha loja, eu quero movimentar mais o meu negócio. Então aí você precisa comunicar com o consumidor que o teu preço é mais barato do que o teu concorrente, né? Lembrando que eu não acredito que a gente tem que vender sempre mais barato, porque você tem custos, né? E a conta tem que fechar, então você tem que vender barato, mas você tem que rentabilizar.
Você tem que ganhar dinheiro, porque só ganhando dinheiro você vai prosperar. Você vai reformar seu negócio, você vai abrir uma filial, você vai aumentar seu estoque, você vai aumentar o poder de ganho e tudo mais. Então a pesquisa serve para mim, primeiro para esse motivo, entender o movimento do teu concorrente e dessa forma você aproveitar as oportunidades ou de ganho de venda ou de ganho de margem. Né? E aí, você classifica a pesquisa em dois momentos. Os notáveis, que eu chamo notáveis, são aqueles itens que arrasta o cliente. Então, o que faz eu sair da minha casa para ir num lugar comprar? Lugar que eu nunca fui. Primeiro é o preço. Então vamos lá que aquele lugar tem um preço bom. Estou vendo aqui umas ofertas e estou indo lá para ver se o preço é bom. Uma vez que o preço me fez deslocar e conhecer aquele estabelecimento, aí é a operação que vai me fidelizar. Então eu estou acostumado a fazer compra num supermercado perto da minha casa. Eu já estou acostumado, então o preço me fez ir lá na primeira vez, na segunda ou na terceira, e agora eu vou independente do preço, porque é um lugar que eu me sinto confortável comprando. E é lógico que todo consumidor sabe quanto vale. Então você usou a pesquisa, atraiu ou não, beleza. Os notáveis são aqueles produtos que vão fazer você trazer o cliente para a tua loja. E aí é um arroz, um óleo, um leite condensado, uma fralda, um hortifruti, um açougue, né? São itens notáveis que justificam a pessoa sair do ponto A ou, dependendo da distância, aí, fazer, comprar e abastecer a casa dele. Então, os notáveis, para mim, a pesquisa ela tem um ciclo semanal, porque a maioria do varejo ele tem um ciclo de visitas semanal do consumidor, né? Então, crie a sua lista dos notáveis e faça pesquisas semanais, certo? É o primeiro modelo de pesquisa que eu defendo. Ah, Renato, mas eu preciso pesquisar tudo? Pô, se você conseguir, quanto mais itens você conseguir pesquisar, e aí eu vou falar disso agora, o que não é notável são itens que você precisa pesquisar para entender o quê? A minha compra está boa? Certo? Então vamos lá, se você cria um ciclo de pesquisa, a cada 60 dias eu pesquiso lá um volume grande de itens que são importantes no meu negócio. O notável eu considero com o IVA A, então esse é semanal. O B, eu pesquiso a cada 60 dias. Então a primeira coisa que eu faço com essa pesquisa é o seguinte, eu uso a pesquisa para comprar. Mas como eu vou usar a pesquisa para comprar? Eu vendo o preço do mercado, eu vou saber se a minha compra, primeiro, está suportando a margem que eu preciso. Lembra lá, a primeira coisa que nós falamos lá? Segunda, o custo da operação. Se eu estou comprando muito caro, o meu preço de venda jogando a minha margem está fora de mercado. Quando eu faço uma pesquisa, eu vejo que eu estou lá dentro do mercado, significa que eu estou comprando dentro do mercado. Eu estou conseguindo suportar a minha margem, né? Tirar meus custos, tirar minhas despesas, os impostos, tudo, ainda ganhar dinheiro com o preço de venda que eu estou vendendo, né? Então a primeira coisa da pesquisa é essa. A segunda coisa da pesquisa é se eu estou muito abaixo, e quando eu digo abaixo, assim, ó, eu tenho algumas categorias que eu estou vendendo 5, 6, 7% abaixo do mercado. Cara, isso é uma oportunidade de ganho, né? Eu não preciso ficar tão abaixo, a não ser que seja uma oferta, né, do mercado. Então, meu preço regular, eu posso subir um pouquinho a margem daquela categoria. Então, a pesquisa serve para saber se eu estou comprando certo e saber se as margens que eu estou aplicando, elas são margens de mercado, né? Se eu tenho a oportunidade de subir a margem aqui, né? Quando eu sou pressionado pelo preço do mercado, eu tenho que olhar a compra. Olha, eu estou comprando errado, eu estou comprando mais caro, então eu tenho que fazer cotação, desenvolver um outro fornecedor. Às vezes o momento de compra meu ele tá errado, né? Eu estou comprando na baixa, e aí eu deixo de comprar na alta. Aí é uma coisa que eu defendo, né? Você vende na baixa e compra na alta. É muito simples. Na alta, se você compra aqui, o preço está subindo, né? Você comprou aqui, então você pega todo o aumento do preço do produto e você faz margem adicional. Na baixa é o inverso. Eu estou com preço aqui, né?
Aí eu tenho estoque com custo mais caro, o mercado está baixando aquele produto, então todo o mercado está comprando no preço novo, vai vender mais barato que eu. Então, na baixa você vende, para você comprar o preço novo e vender mais barato, você vai baixar seu custo de compra, você vai vender mais barato. E na alta, você compra estoque, né? E aí você vai subindo só o preço de venda, porque você tem um preço de custo mais barato, então você aumenta uma margem de ganho. Precificação é importante que você consegue fazer esses movimentos todos aí dentro da precificação, tá? Então, resumindo aqui, para falar em preço, conheça o custo de compra, conheça as suas despesas e tua forma de tributar. De acordo com isso, você vai escolher uma forma de tributar, seja markup, seja margem, levando em consideração esses 3 pilares. Faça precificação baseada em pesquisa de mercado. Então, conheça o teu produto que você vende, os teus concorrentes e o concorrente do produto que você vende. Você precisa conhecer porque eles são ofensores, né? Seja de volume ou seja de margem, ok? Use a precificação para atrair, trazer gente para a loja. Então, pega os teus itens notáveis lá e traga mais volume para o teu negócio. E use a precificação para fazer revisão de margem e estratégia de compra dentro do mercado. Dessa forma aí você vai conseguir rentabilizar o seu negócio. Espero ter ajudado por hoje, tá? Um grande abraço, fique com Deus.